As pessoas tentam ouvir Deus de muitas formas. Ter um contato com o universo, com o transcendente, você ter alguma revelação divina e saber para onde guiar a sua vida, é uma das grandes vontades e um dos grandes desejos da sociedade moderna. Apesar de vivermos num mundo muito materialista, onde as pessoas costumeiramente desprezam o próprio Deus, ainda assim as pessoas têm muito desejo por um contato com o divino. E por isso é diferente. Nós, como indivíduos, somos naturalmente religiosos. Podemos desprezar Cristo, podemos até mesmo abandonar Deus, mas queremos muito um guiar que seja maior do que nós. Muitas pessoas procuram encontrar algo maior do que elas mesmas e tentam ouvir a voz de Deus. E vão nos locais mais inóspitos, às vezes em locais extremamente esquisitos, tentando ali encontrar um contato com o que é maior do que eles, tentando de alguma forma ouvir a voz de Deus. Você pode ter ouvido falar, por exemplo, no famoso Santo Daime, em que eles tomam um chá, conhecidamente alucinógeno, tem revelações que eles dizem espirituais, ali através de um produto químico que lhes dá alucinações. Nos anos 80 e nos anos 90, com o movimento hippie e outros movimentos, cria-se que o consumo de drogas dava ao ser humano um contato mais próximo do Senhor. Em religiões orientais, muitas vezes crê-se que se pode ouvir a voz de Deus através de meditações transcendentais, através de superar a linguagem, através de entrar em contato com o universo. Muitos procuram retiros na Índia e passam muitas vezes gastando alguns recursos em ambientes considerados, como eu diria, exóticos, na tentativa de ter um contato com uma força que seja acima deles. Muitos procuram certas figuras com um contato mais próximo do divino. Você encontra um médium, você encontra um profeta, você encontra alguém que tem um contato com Deus que você não tem. E que por isso ele pode te revelar os mistérios do Senhor. No Antigo Testamento, os homens também ouviam Deus falar de muitas formas. Deus falava através de sonhos, Deus falava através de provas que ele fazia usando algodões e chuvas, Deus falava através do urim e do tumim. Os homens ouviam Deus falar de muitas formas. Mas com a vinda de Cristo, o modo como Deus fala conosco mudou. E mudou porque agora, em Jesus, nós recebemos o auge, o pico, o cume do monte da revelação de Deus para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4, fala justamente sobre como a gente encontra uma revelação superior em Cristo e de Cristo. E se a gente lê Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4, a gente vai encontrar o autor da carta de Hebreus, até então desconhecido, nos ensinando sobre como nós podemos encontrar em Cristo e de Cristo uma revelação da voz de Deus muito maior do que nós poderíamos encontrar em qualquer outra coisa. Podemos encontrar uma revelação em Cristo, Cristo nos revelando a respeito de Deus, e podemos encontrar uma revelação de Cristo, o próprio Cristo como o auge daquilo que Deus tem a nos dizer. Enquanto buscamos ouvir a voz de Deus de muitas formas, enquanto buscamos ouvir a voz de Deus de muitas maneiras, Deus nos trouxe o centro da sua revelação justamente em Cristo Jesus. Então, se você ler comigo Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 4, diz assim: Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos mostre a sua palavra, nos guie de acordo com a sua vontade. Pedimos que, através desses 4 versículos da carta de Hebreus, nós possamos aprender da tua boa mão a respeito
daquilo que o Senhor tem a nos dizer e como o Senhor nos diz a tua vontade. Nos guie e nos guie poderosamente através do poder do Espírito Santo. Que Ele sopre, que Ele nos guie, que Ele nos transforme. Se nós imploramos no santo nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo aqui de Hebreus 1 começa criando uma relação de antagonismo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele diz que algo foi de um jeito, mas que agora é diferente. O versículo 1 e o começo do versículo 2 dizem: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O autor de Hebreus aqui está falando que em Cristo nós temos uma revelação superior, a revelação que era comum aos crentes do Antigo Testamento. O autor aqui está escrevendo a pessoas que são hebreias, que tinham muito e vasto conhecimento acerca do Antigo Testamento e que tinham profunda intimidade com o Antigo Testamento. Tanta intimidade com o Antigo Testamento que o principal pecado que o autor de Hebreus vai tentar resolver ao longo da carta é o problema de criar uma síntese, um tipo de amálgama, um sincretismo entre cristianismo e judaísmo. Os irmãos aqui que recebem a carta que é escrita aos Hebreus não eram pessoas que estavam simplesmente tentando abandonar o cristianismo, ou não estavam simplesmente tentando voltar ao judaísmo. Eles estavam tentando criar uma relação e uma terceira coisa, que era uma junção, uma mistureba de cristianismo e judaísmo. A primeira coisa que o autor faz aqui é mostrar para quem está recebendo a carta que não faz sentido voltar ao judaísmo, porque havia algo superior no cristianismo. E esse algo superior era justamente a revelação de Cristo Jesus. O fato de que Deus fala conosco hoje através do próprio Cristo, de forma bem diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E ele cria algumas oposições. E cria 5 oposições no primeiro versículo, no começo do segundo. Primeiro, ele fala que a revelação se deu num tempo diferente. Ele diz há muito tempo, né? Antigamente, literalmente há muito tempo. E no verso 2 ele diz, nesses últimos dias. O primeiro contraste que ele faz é que havia uma revelação que foi dada no passado e é uma revelação que foi dada nos últimos dias. Esse termo, nos últimos dias, sempre que era usado no Antigo Testamento, tinha um sentido escatológico. E queria falar não simplesmente dos últimos dias agora, um passado recente, mas queria falar dos últimos dias, daquilo que Deus estava construindo no mundo. A ideia de outro tempo não é simplesmente histórica, mas é revelacional e redentiva. A ideia é que houve um outro momento na história da revelação, houve um outro momento na história da redenção em que Deus falou. E esse momento avançou, e avançou para os últimos dias, para uma revelação que nós encontramos em Cristo Jesus. Voltar para o judaísmo não fazia sentido, porque isso era desprezar o fato de que Deus sim falou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é mau, não é ruim, não é outro Deus, o Antigo Testamento é de Deus, é uma bênção para a nossa vida, mas era Deus falando em outro tempo. Era Deus falando em um momento da história da revelação do qual nós não fazemos parte mais. Nós não seguimos mais os preceitos judaicos. Recebemos a lei de Moisés como um instrumento didático, como um instrumento certamente histórico, mas nunca como um instrumento normativo para a nossa vida. Nós não sacrificamos mais, nós não temos que seguir regras sacerdotais, nós não nos sujeitamos a tudo aquilo que estava na lei de Moisés, porque nós não somos o povo judeu. E porque não somos o povo judeu, não nos sujeitamos totalmente ao Antigo Testamento. Porque nós ouvimos uma revelação que nos foi dada nos últimos dias. Nós temos contato direto com Cristo. E recebendo diretamente de Cristo a revelação, nós somos capazes de encontrar um novo momento naquilo que Deus quer nos dizer. Voltar ao judaísmo, então o autor de Hebreus vai dizer, é abandonar o progresso do que Deus tinha para nos dizer. Era ficar para trás, era ficar preso aos rudimentos, ele vai dizer mais à frente. O segundo contraste que ele vai fazer é o contraste relacionado à quantidade. Ele diz, falou muitas vezes. E mais à frente diz, falou-nos por meio do Filho. As mensagens proféticas do Antigo Testamento eram mensagens
parciais, eram fragmentadas. O Antigo Testamento sempre trazia revelações que iam se construindo e se adicionando até uma revelação ficar maior e chegar na figura de Jesus. Se você olha, por exemplo, para Gênesis 3 e você vê a queda do homem, Deus aparece prometendo algo. E ele faz uma promessa em Gênesis 3 que nós chamamos de proto-evangelho. Um princípio de evangelho que viria da descendência da mulher, alguém que pisaria a cabeça da serpente. E aquilo era todo o evangelho que eles tinham. Era a ideia de que nasceria alguém do ventre da mulher, então haveria alguém da descendência de Adão e Eva, que provavelmente seria realmente um ser humano, porque nasceria deles, e ele seria responsável por vencer as forças do mal, esmagar a cabeça da serpente, e ia sofrer algum intempérie nesse processo, que a serpente lhe morderia o calcanhar. Quando a gente lê de trás para frente, a gente sabe do que é que está sendo falado ali. É Jesus Cristo que veio e morreu. Mas Adão não leu de trás para frente, ele não tinha spoiler do final da temporada. Ele não sabia qual era o plot twist do filme que ele estava assistindo. Então ele só sabia aquele começo. Ele tinha uma história muito pequena. Ele tinha um evangelho muito principial. Alguém viria para resolver esse problema. Com o tempo, Deus foi falando mais vezes. Deus foi se expressando outras vezes. E Deus é um Deus que insiste. Que Ele traz mais e mais revelação. Com o tempo eles foram entendendo outras coisas. Veio o Pentateuco, vieram os profetas, a gente tinha os livros históricos. E mais foi revelado a respeito desse Senhor. No entanto, hoje, nós temos uma revelação que nos é completa. Uma revelação que é de uma vez por todas. A gente tem o próprio Cristo como essa imagem da vontade de Deus para nós. Então, o autor de Hebreus está dizendo que voltar para o judaísmo não fazia sentido, porque era não se apegar à completude de uma revelação que nos foi dada de uma vez por todas em Cristo Jesus. Cristo era muito maior do que aquilo que havia sido falado na lei. Cristo era muito maior do que os pequenos vislumbres graduais que se davam a respeito do que aconteceria. Porque Cristo era o alvo, Cristo era o objetivo, era sobre Cristo que eles estavam falando. Quando Cristo aparece, a gente tem a coisa em si em comparação com a sombra. Então, voltar ao Antigo Testamento era se apegar a pequenos vislumbres de revelação e ignorar o auge da gloriosa majestade do que Deus tinha para nos dizer. Em terceiro lugar, ele fala sobre as formas de revelação. Diz de várias formas, ou de muitas maneiras. Mais à frente ele nos diz, de novo, por meio do Filho. Deus foi sempre criativo e nos trouxe a sua revelação de modos muito diversos. Ele trouxe profetas, ele falou por meio de sonhos e de visões, ele escreveu a sua lei com o dedo em rochas, ele se comunicou por algodões secos, comunicou por meio do urim e do tumim. Deus falou de muitas formas com o seu povo. Deus era um Deus muito criativo. Ele era um Deus de muitas maneiras de se comunicar. No entanto, hoje, diz o autor de Hebreus, ele nos fala por meio do Filho. Aqui há um indicativo muito generoso da gente entender que Deus, que se manifestou de muitas formas no Antigo Testamento e continuava aparecendo de muitas maneiras ali no período primitivo da igreja, tem agora uma forma principal de se revelar a nós. A gente lê o Antigo Testamento e se espanta muitas vezes e fica vislumbrado com as variadas formas de revelação que haviam ali. Deus aparecia na nuvem e falava com o povo. Deus aparecia no Santos dos Santos. Deus se manifestava de muitas maneiras. Havia profetas, e haviam sacerdotes, e haviam provas que se faziam de Deus. Deus aparecia num rolo. E hoje, a gente tem uma coisa muito maior do que todos esses vislumbres de glória. A gente tem o próprio Cristo como o instrumento final da revelação do Senhor. Houve um Deus que falou de várias maneiras e agora nos fala por meio do Cristo. Houve um Deus que se manifestou de muitas formas. E todas essas formas, essas variedades de revelação se concentram na figura do Messias. Em quarto lugar, é a questão dos destinatários. Ele diz que falou para outras pessoas. Diz aos nossos antepassados, ou então aos pais. Mais à frente diz falou-nos, nos falou pelo Filho. Temos uma mensagem que é diretamente dada a nós. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós estamos lendo um texto que foi dado principalmente ao povo judeu. Foi dado aos israelitas. E quando nós lemos o Antigo Testamento, lemos como judeus, aplicando a nós coisas que foram aplicadas primariamente ao povo de Israel. E nós fazemos certas equivalências, encontramos certos princípios didáticos para entender como aquilo se aplica a nós. Você vê Jesus fazendo isso, você vê Paulo fazendo isso.
Paulo vai argumentar sobre salário de pastor e ele fala sobre leis relacionadas a animais no Antigo Testamento. Talvez ele quisesse dar um indicativo, né, sobre a figura do pastor e do jumento, que é o que ele faz. Mas ele diz que, olha, você não tapa a boca do boi enquanto ele come. Né? E ele usa isso como uma regra do Antigo Testamento, que era uma regra para falar de animais, e ele aplica ao pastor. E ele vai dizer, era com animais que eles estavam preocupados? Deus estava preocupado com o animal quando ele deu essa lei? É a pergunta de Paulo. E a resposta normal de um judeu seria, estava falando de animal. Né? E ele vai dizer, não, mas ele estava preocupado com uma coisa muito maior. O que Paulo faz é encontrar princípios didáticos, certas lições morais, certas equivalências entre o Antigo Testamento e o ambiente que eles estavam vivendo naquele momento como cristãos. A verdade é que a revelação do Antigo Testamento é muito mais localizada do que a revelação do Novo Testamento. E isso nos dá certos desafios na leitura do Antigo Testamento. Nós não lemos como se lêssemos ordens diretas o tempo inteiro. Se o fizéssemos, normalmente viraríamos toda uma nação bélica. Construiríamos uma cidade-estado, teríamos um exército santo, como o povo de Israel tinha. Mas nós não temos uma cidade santa. Nós não temos uma raça definida. Nós não temos uma força de exército. Nós não temos um rei que representa o Messias. Nós somos povos de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Nós somos uma variedade de grupos. E por isso, na revelação que encontramos em Jesus, encontramos uma revelação que fala diretamente a nós. É uma revelação mais acessível, é mais direta, é mais normativa. Por isso, quando o homem rejeita as revelações que há em Cristo Jesus para voltar ao judaísmo, ele está rejeitando uma mensagem que Deus entregou para ser mais próxima do povo não judeu, que no caso somos nós. E em quinto lugar, o texto diz que a revelação se deu por outros mensageiros. Nos falou pelos profetas, né, ou por meio dos profetas. Mas no versículo 2 ele diz, por meio do Filho. A gente encontra então tudo aquilo que foi falado por meio dos profetas agora sendo mostrado de forma mais profunda através da pessoa de Jesus. Ezequiel, ele conseguiu retratar a glória de Deus, mas foi Cristo quem refletiu essa glória. Isaías conseguiu expor a natureza de Deus como santa, justa e misericordiosa, mas foi Cristo quem manifestou essa santidade, essa justiça e essa misericórdia. Jeremias descreveu o poder de Deus, mas foi Cristo quem encarnou e mostrou esse poder para a gente. Porque Cristo, ele não era simplesmente um mensageiro, ele era a própria mensagem encarnada. Os profetas tiveram um relance, tiveram um vislumbre de uma promessa, mas Cristo era a própria manifestação daquilo que eles apontavam todos os dias. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, fala que hoje nós recebemos uma revelação muito maior que qualquer revelação que existia no Antigo Testamento. De que Moisés, que falava com Deus face a face, morreu desejando ser a gente. Que Moisés, que falava com Deus face a face, morreu sem ver a promessa que a gente viu. Eles viveram olhando para o futuro, na esperança de que algo acontecesse. Hoje, nós já sabemos que aconteceu. Nós já tivemos a revelação da promessa. Cristo já veio, já levou os nossos pecados, já morreu, isso foi amplamente visto, foi escrito, foi guardado como testemunho e é repassado a nós através da Escritura. Nós não temos que ter uma fé que uma coisa vai acontecer. Nós simplesmente recebemos a informação de que algo já aconteceu. É receber um dado da realidade e aceitá-lo como realidade, como verdade. Enquanto os judeus viviam olhando para o futuro, na esperança de que aquilo que lhes era prometido realmente acontecesse. Então Cristo, ele é aquele que manifesta a grandeza da revelação do Senhor. Ele começa dizendo isso porque ele está preocupado com cristãos que ainda não tinham entendido que Jesus era maior que tudo. De que se você queria ouvir Deus, você tinha que ir até Jesus. Se você quer ouvir Deus, você tem em Cristo o auge daquilo que Deus tem para te dizer. Buscar qualquer outra fonte de revelação é justamente abandonar aquilo que Deus entregou como o que há de maior, o que há de mais claro, o que há de mais próximo, o que há de mais atual, o que há de mais verdadeiro na comunicação de Deus conosco. Porque Deus nos falou pelo Filho. E isso deveria nos dar um senso de cautela. Um senso de cautela quando qualquer pessoa surgir tentando se vender como voz de Deus para a sua vida.
Quando alguém chega para você e tem uma voz impostada, tem um jeito de andar meio diferente, só usa roupas largas demais e parece que não é desse mundo, e sempre toca no seu ombro para falar de você, e sempre fala muito pertinho, e sempre tem alguma mensagem, sabe, inspirada de Deus para a sua vida. Ele manda fazer coisas, ele indica tomar certas decisões, e fica falando de coisas meio genéricas para ver se acerta alguma coisa da sua própria vida. E às vezes acerta, e você pensa, meu Deus, será que eu tinha que fazer isso mesmo? Será que é esse o meu caminho? Isso deve nos inspirar cautela. Cautela quando qualquer líder, quando qualquer homem mais estudado, tentar dizer, ou pelo menos insinuar, que ele pode pensar por você. De que ele pode ser o único contato intelectual com Deus. De que você não pode entender a Bíblia. De que você só consegue entender a Bíblia por meio dele. E que você só vai ouvir Deus falar se você ouvir ele. E que se você for ouvir qualquer sermão em outro lugar, se você ouvir outro pregador, se você visitar outra igreja, se você tiver outra opção, outra opinião e ler outro livro, você tá fora do caminho de Deus. Porque o único intermediário entre o conhecimento de Deus e você é ele. Cuidado e tenha cautela com qualquer um que tente se colocar entre você e o conhecimento de Deus. É claro que a gente tem líderes e mestres e temos uma multitude de pessoas que nos ensinam sobre Deus. O que não podemos ter são pessoas que tentam roubar o papel de revelação de Deus. Há muitos líderes, muitos homens estudados, muitas pessoas de fala com excelente retórica que nos convencem e nos colocam num clima de seita. Que se eu sair daqui, eu nunca vou aprender sobre Deus de fato. Porque é só aqui que é o lugar da bênção. Porque é só aqui que Deus fala. É só aqui que eu ouço o Senhor. É só aqui que eu aprendo de Deus. E você aprende de Deus em Jesus Cristo. E você aprende de Deus na palavra. Ela está próxima, diz Deuteronômio. Ela está próxima, ela não está distante que ninguém possa ouvi-la. Ela está próxima, perto do coração. Para que Deus fale conosco. Para que Deus nos instrua. Você tem ajudas, você não tem intermediários. Você tem líderes e mestres, você não tem barreiras a Deus. Os líderes servem para ajudar, para incentivar, para mostrar o caminho das pedras, nunca para lhe impedir de ir diretamente a palavra e aprender de Deus lá. E muitas religiões, você só pode aprender de Deus por meio do intermediário. É o que acontece, por exemplo, em certos ambientes do catolicismo romano, onde se acredita que apenas a interpretação oficial da igreja é que vale, que não existe livre exame, e que ir contra aquilo que eles julgam ser a tradição e a interpretação oficial da palavra de Deus, é isso que vale. E eles querem pensar por você. E se você questionar, você está se afastando do caminho. Em muitos ambientes mais neopentecostalizados, se você começar a questionar alguma coisa sobre a fé, você está fora da visão. É Satanás no teu ouvido. E tentar questionar, tentar raciocinar, tentar entender, é ir contra a liderança, é ir contra Deus. Se você tem uma dúvida, você tenta tirar dúvidas, você vai ouvir, é cuidado, que Satanás põe dúvida na cabeça. Satanás sopra no ouvido. E você tem medo de pensar. Você tem medo de entender a palavra. Você tem medo de entender Deus. Porque se você tenta entender Deus, parece que alguma coisa está errada em você. Nós temos Cristo como auge da revelação. E quando encontramos em Cristo essa revelação maior, nós encontramos um caminho para nos libertarmos de cada um que tenta se vender como um Cristo pessoal. Porque, meus irmãos, muitos homens baixam suas cabeças para certas lideranças que se vendem como o único contato entre Deus e os homens. O que você encontra, por exemplo, em certos ambientes em que líderes espirituais cometem abuso sexual. Você tem o caso do João de Deus, que ficou muito famoso mês passado, em que você tem um grande líder religioso usando do seu poder religioso sobre as pessoas para abusar fisicamente de dezenas de pessoas. Você tem pessoas que usam esse tipo de liderança como um jeito de prender vidas diante de certa submissão moral e intelectual. Se nós lembrarmos de Cristo como aquele que é o auge da revelação de Deus, e lembrarmos que é em Cristo que nós recebemos quem Deus é e que percebemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, a gente descobre que a gente não pode se submeter a nenhum falso Cristo que surja à nossa volta. Mas por que esse Cristo é tão grande? Por que ele é isso? Por que ele é assim? O que é que faz com que Cristo seja tão superior? Você pode olhar e dizer, mas é muito óbvio, pastor, ele é Deus, ele é tudo, ele é esse negócio aí, tá acima de todo mundo. Mas o autor de Hebreus ele é muito claro e específico em descrever
quem é esse Jesus e por que ele é tão grande. Se a gente continuar lendo a partir do versículo 2, ele traz algumas características de Jesus e explica algumas coisas a respeito de Jesus e por que é que a gente encontra nele o auge da revelação. Ele continua dizendo no versículo 2: Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua mão poderosa. Ele traz algumas características desse Cristo, explica quem é esse Jesus para a gente entender a grandeza dele em comparação com qualquer outra fonte de revelação. Em primeiro lugar, ele diz que esse Cristo é um revelador superior porque ele é a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro de todas as coisas. Isso significa que ele foi enviado pelo próprio Pai. Cristo não veio contra o Antigo Testamento, ele não veio contra o Deus Pai, ele não veio para nos libertar de um Deus mau do Antigo Testamento, de jeito nenhum. Ele é herdeiro do Deus Pai, que profetizou sobre ele no Antigo Testamento. Ele é o herdeiro, ele é aquele que recebe tudo. Isso é uma citação clara, ou pelo menos uma alusão, no Salmo 2, no verso 7 e 8. Deixa eu ler para você. O verso 7 e 8 do Salmo 2 diz assim: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ele ser o herdeiro de todas as coisas está intimamente relacionado ao fato dele ser filho, filho do Deus Pai. O termo filho aparece muito aqui no começo de Hebreus. E o Deus Pai diz, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Quando o autor de Hebreus diz que ele é o herdeiro de todas as coisas, ele está fazendo uma alusão ao fato de que o próprio Deus Pai prometeu como herança a esse Cristo todas as nações e todos os povos. O autor de Hebreus estende isso para todas as coisas. Não simplesmente uma questão nacional, uma questão geográfica, uma questão de terra, mas uma questão total da existência e da completude do ser humano. Ele é o dono. Ele é aquele que é o enviado direto do Deus Pai. Cristo não veio como um simples líder religioso. Ele não veio como alguém que nasceu, viveu na igreja, foi para um seminário teológico, aprendeu grego, aprendeu a ler um negócio lá, aprendeu um nome difícil que ninguém entende, aprendeu a ser chato, porque a gente aprende isso no seminário. Né? Tem uma cadeira chato 1, chato 2, tem prova que a gente faz. Né? Quem reprova sai, porque é muito legal. Né? Então a gente tem que ser chato quando sai do seminário. Então a gente tem todo esse processo em que a gente aprende coisas e chega na igreja e tenta ensinar, falar. Né? Ele não é isso. Ele não é um cara que estudou. Ele é aquele que o próprio Deus Pai enviou como herdeiro. Aquilo que é do Pai passa diretamente a ser do Filho, nessa história da redenção em que ele encarna, em que ele morre e que ele ressurge dos mortos. Ele é o grande revelador porque é aquele que vem diretamente da parte de Deus. Não simplesmente como um enviado de Deus como profeta, mas como um herdeiro de Deus, como filho. Ele é aquele que viveu com o Pai. Ele não é um funcionário, ele não é um enviado. Ele é alguém que conviveu, que veio da casa. Ele é o filho, ele é o igual ao seu pai. Isso também significa que ele, como Cristo, tendo a herança, ele é o dono. E sendo o dono de tudo, ele é aquele que nos instrui sobre tudo. Sendo aquele que tem posse sobre tudo, ele é aquele que é dono da igreja, é aquele que instrui a igreja. Pastor nenhum é dono da igreja, família fundadora nenhuma é dona da igreja, pessoas de dízimo alto não são donos da igreja, ministérios poderosos ou ajuntamentos de pessoas não são donos da igreja. O dono da igreja é Deus, e uma vez que Cristo é o enviado de Deus como herdeiro, ele é o dono da igreja e é ele quem fala, é ele quem instrui a igreja. Nós podemos votar com 100% na Assembleia, unanimidade, uma decisão. Se ela vai contra Cristo, ela está errada. Não é o consenso que gera a verdade, é a verdade que tem que gerar o consenso. Não é porque a gente decidiu, porque a gente preferiu, porque a gente gostou. É porque Cristo disse. Como igreja, nossa batalha todos os dias é para se submeter ao nosso dono. Àquele que tem a voz e o poder para nos reger todos os dias. Ele é, em primeiro lugar, o herdeiro. Em segundo lugar, ele é aquele por meio de quem Deus fez o universo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez
o universo. O universo foi feito por meio de Jesus. O termo universo aqui no grego é interessante. Geralmente no grego do Novo Testamento há uma palavra que eles usam para falar de tudo, do universo. Geralmente é a palavra cosmos, né? Eles querem falar de todas as coisas. A palavra que o autor de Hebreus usa aqui é diferente e traz a ideia não só de universo físico, mas também de tempo. Tanto que algumas traduções às vezes tentam colocar no rodapé a ideia de que ele é o dono, quem criou o tempo, de alguma forma. A palavra é meio dúbia e traz a ideia de que ele é aquele que organiza tudo, seja em tempo, seja em espaço, seja em eras. Ele é o instrumento pelo qual tudo foi feito. Se você pensar em termos de espaço, em termos de tempo, de realidade, tudo aquilo que a gente entende, compreende, vê, que o cérebro consegue apreender à nossa volta, foi criação dele. Cada coisa, cada detalhe, cada átomo, cada partícula subatômica, tudo que nós somos, cada sinapse no nosso cérebro, cada coisa à nossa volta, as estrelas, as galáxias, as nebulosas, tudo veio diretamente da mente dele e da criação dele. Ele nos criou desde o começo. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que sem ele nada do que existe foi feito. 1 Coríntios 8,6 diz que para nós há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, também por meio de quem vivemos. Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como é que nós podemos rejeitar, então, a revelação daquele que criou o universo? Ah, não, mas eu tenho que ouvir esse missionário é muito importante, porque esse missionário foi quem criou a igreja, foi ele que construiu o prédio, ele botou um tijolo em cima do outro. Não, eu tenho que ouvir esse cara porque ele foi meu discipulador. Não, eu tenho que seguir essa pessoa porque ela foi muito importante para mim, ela tem grandes obras na vida dela. Excelente, é importante termos à nossa volta pessoas a quem admiramos. Mas no fim das contas, nós estamos diante de alguém que criou o universo. Que criou o universo. Você pode ter do seu lado o homem mais inteligente. Diante de Deus não há muita diferença entre o homem mais inteligente e a pulga mais inteligente. Você pode ter o gato mais inteligente do planeta. Comparado com o homem mais inteligente do planeta, diante de Deus, não tem muita diferença. Deus está tão à frente que comparar o homem mais inteligente do homem mais burro, a diferença é muito pouca. Comparado com a grandeza da soberania de Deus. A pulga mais inteligente e o homem mais inteligente estão muito próximos, se for olhado da parte de Deus, lá dos céus. Porque nós somos extremamente limitados, fracos, frágeis. E é por isso que há um Deus que se revela. Porque Ele criou tudo, e porque Ele criou tudo, Ele entende tudo. Ele tem autoridade para nos transmitir a verdade, a realidade das coisas. Ele continua dizendo, então, no verso 3, que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. A palavra resplendor aqui traz a ideia da emanação de um brilho a partir de uma fonte de luz. Né? Traz a ideia de um intenso brilho. Quando você liga a lanterna, a luz que ilumina alguma coisa seria o resplendor do brilho, né, da lâmpada. Quando a lei foi dada no Sinai, a glória do Senhor se estabeleceu na montanha, diz os textos de Êxodo. A glória do Senhor se manifestou várias vezes na tenda do encontro. E era um sinal visível para o povo de Deus da sua presença contínua. A gente lê isso muitas vezes em Levítico. Quando a Arca da Aliança foi capturada, o povo hebreu lamentou dizendo que a glória se foi, em 1 Samuel 4. A glória se foi. O Antigo Testamento tinha muitos sinais da glória de Deus e muitas formas de encontrar pequenas representações de quem Deus era. Hoje, por outro lado, a gente tem alguém que manifesta a própria glória de Deus. Em João 1,14, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 2 Coríntios 4,6 diz, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus, então, não é mais manifesta em pequenos objetos, mas é manifesta na face do próprio Senhor. Antigamente, você não podia tocar em objetos santos que eram usados no contexto do culto. Né? Você não poderia tocar um instrumento musical desse, por exemplo, porque ele representaria a glória de Deus de alguma forma. Hoje, a glória de Deus não é mais manifesta em objetos culticos, mas é manifesta na pessoa do próprio Jesus. Eles olharam para Jesus
e viram a própria manifestação, o esplendor, o brilho de quem Deus era. E é incrível a ideia de que você poderia olhar para uma pessoa e essa pessoa representava encarnadamente a própria manifestação da grandeza de Deus. Você lembra o que aconteceu quando alguém tocou inadvertidamente na Arca da Aliança? Eles tinham medo, eles tinham pavor. Se alguém tocasse na Arca da Aliança, ele era fulminado, morria. Ele morria. Se o sacerdote entrasse na tenda do encontro e o fizesse de forma irresponsável, ele seria fulminado. Quando Deus mostrou a sua glória de forma humilde na montanha, no Sinai, a montanha fumegava. Você consegue imaginar, tem uma figura mental na sua cabeça de uma montanha pegando fogo, fumegando, quente, ficava aquela aura negra em volta, ficava aquela distorção em volta de tanto calor, da montanha pegando fogo, porque Deus estava mostrando algo da sua glória ali. E o povo diante de Deus implorava, pelo amor de Deus, Moisés, não deixa que a gente fale com ele não. Fala tu com Deus, porque se a gente for falar com Deus, a gente morre. A gente morre. E o próprio Cristo manifestou essa glória de forma perfeita e plena. Era um homem plenamente glorioso. Era alguém que manifestava justamente a grandeza de quem Deus era. E ele habitou entre nós. E ele falou conosco. E ele transmitiu a sua verdade na sua palavra. Continua dizendo no verso 3 que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é aquele que evidenciava quem era esse Deus invisível. A gente não vê Deus. A teologia tem muita dificuldade em definir diretamente se Deus seria um ser dotado de corpo ou não. A maioria dos teólogos concorda que Deus não é corpóreo, que há a ideia de que Deus não tem uma limitação espacial como nós temos, de que nós não temos como ver Deus, porque ele não teria uma imagem clara e fixa para que nós pudéssemos olhar para ele. É um assunto extremamente complicado na teologia, mas há uma coisa que os teólogos concordam. Concordam que é vendo Jesus que se vê Deus. E olhando para Jesus se vê o Pai, porque ele é a imagem exata do seu ser. João 14,9 diz: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo que olhar para ele era ver o Deus Pai, de que ele era igual ao Deus Pai, de que ele era a exata manifestação de quem era o Deus Pai. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou, no melhor resumo dessa doutrina, em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata manifestação de quem Deus é. Ele não é simplesmente um enviado, ele é a própria imagem de Deus. E em quinto lugar, ele diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E é interessante que ele está falando sobre revelação, sobre essa manifestação que há em Cristo e a partir de Cristo. E ele diz que esse Cristo que nos fala a sua palavra, usa essa mesma palavra para sustentar todas as coisas. O poder dessa voz é glorioso. Essa voz que fala conosco, que fala o nosso coração através da palavra, que nos instrui através da Escritura, é a mesma voz que é usada para sustentar todo o universo. Todo o universo. Os filósofos pré-socráticos, os filósofos que tinham filosofia antes de Sócrates, que foi um dos grandes nomes da filosofia antiga, eles viviam na busca da origem das coisas. O filósofo, no estereótipo, é alguém que não tem muito o que fazer, ele ficava pensando nas coisas. Aí de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai? Aí alguns diziam que a gente veio da água, outros diziam que a gente veio dos elementos, veio da terra. Aí tinha um o caba chamava Heráclito. Heráclito dizia que a gente veio do fogo. Tudo veio do fogo, aí a gente vai crescendo, vivendo e tal, aí acaba no fogo. Aí quando acaba no fogo, começa de novo, e vai. Aí os filósofos olharam para ele e disseram: Heráclito, mas se é o fogo é um elemento muito instável. Como é que a gente pode vir do fogo e não virar tudo um grande fogareiro? Né? Aí Heráclito diz o seguinte: existe uma força, e essa força dá ordem ao universo e controla tudo. E essa força se chama Logos, que é o poder da ordem para as coisas. O João, muito inteligente, escrevendo a partir de Éfeso, que era a terra de Heráclito, e no período de grande avivamento da filosofia dos estoicos, que estavam voltando à ideia do Logos, escreve o seu evangelho usando esse conceito.
E ele diz, no princípio era o Logos. A palavra lá, princípio, arché, no grego, fala justamente desse princípio de tudo, do dia que a gente veio. E o livro naquela época não tinha capa. Você não ia na livraria e tinha assim, tal, autoajuda, como não sei o quê, como ser mais feliz. Não tinha isso na capa dos livros. Né? Você pegava o livro e tinha um rolo. Você abria o rolo, você ia ler o rolo. E o começo do rolo dizia alguma coisa. E no começo do rolo dizia que no princípio era o Logos. E alguém que estava lendo aquilo, que legal, um tratado de filosofia pré-socrática. Vamos ver. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E ele vai seguindo até dizer, e esse Logos entrou, virou gente, virou carne, viveu entre nós, e a gente vai falar desse Logos aqui. E ele vai dizer que esse Jesus era aquele que dava sentido para as coisas. Na teologia de João, esse Jesus é aquele cuja palavra sustenta todas as coisas, e evita que tudo entre em colapso. O que dá sentido, o que dá liga para a existência não são as leis da física. Não é a gravidade, não é a energia negra, não é a matéria escura, não é o que dá sentido, o que faz tudo funcionar, o que liga tudo, é a voz de Deus, falando todo dia. É Deus dando sustentação. Se ele se calasse, o universo racharia e entraria em colapso. Porque ele é aquele que fala e mantém tudo coeso, mantém tudo fazendo sentido. Enquanto ele fala, a existência existe. Porque se ele parasse de falar, a existência não existiria mais. A gente entraria num buraco negro. Seria consumido pela ausência de Deus. É porque ele fala que a gente existe, que o universo existe. E esse mesmo Deus, cuja fala sustenta o universo, é o Deus que nos fala através da Escritura. Essa mesma voz que dá sustentação para a existência é a voz que fala ao seu coração, no seu quarto, quando você acorda de manhã e lê a palavra. E quando você chega mais cedo no trabalho, e antes de sair do carro, você abre a sua Bíblia e lê um pouco. E quando antes de dormir, você vai ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve um devocional, quando você lê um livro cristão, quando você para ouvir a palavra de Deus sendo pregada, a própria voz que sustenta o universo é a voz que te instrui sobre como você deve viver a sua vida. Como rejeitar a revelação que vem de um revelador como esse? Como rejeitar a mensagem que vem de um homem tão poderoso que foi Cristo Jesus? Que sendo homem, era o próprio Deus encarnado, falando conosco. Esse grande revelador possui uma grande obra. E a grande obra desse Senhor que nos revela é a purificação dos nossos pecados. O texto continua dizendo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele é aquele que morreu para nos purificar. No Antigo Testamento, a purificação era frequente, era constante por causa da sua incapacidade de realmente transformar o ser humano. Os homens eram constantemente levados à expiação porque os homens tinham que constantemente se purificar. Existia o dia da expiação, de Levítico 16, havia o sangue da aliança, de Êxodo 24, havia as cinzas das novilhas vermelhas, de número 19, havia sacrifícios diversos, como o holocausto, a oferta pelo pecado, e constantemente os homens tinham que ir em busca de mais sacrifício. Constantemente eles tinham que ir em direção a mais perdão, porque eles nunca encontraram o sacrifício final. E cada vez que uma ovelha era morta, que uma rolinha era sacrificada, que um bolo feito de farinha era entregue, tudo aquilo simbolizava uma esperança e um sacrifício que viria. E uma limpeza e uma purificação que seria final e real. E que ele não teria que voltar na semana seguinte, porque ele tinha pecado de novo. Mas que seria de uma vez por todas. Que é justamente a purificação pelos pecados que nós encontramos em Cristo Jesus. A própria carta aos Hebreus fala profundamente de um sacrifício que foi entregue de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você não precisa de mais sacrifício. Você não precisa de mais expiação. Você não precisa de mais nada que repita aquilo que você já encontrou de uma vez por todas em Cristo Jesus. Esse Senhor que sustenta todas as coisas escolheu morrer. Escolheu ir para uma cruz romana. Escolheu levar os nossos pecados sobre o próprio corpo. Para que nós encontrássemos perdão, encontrássemos intimidade com Deus vivo. Para que nós encontrássemos a voz do próprio Deus falando conosco todos os dias, através dele. Por causa disso, esse Cristo está em um lugar superior. O texto encerra chamando a atenção para duas coisas. Primeiro, que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A ideia de ele, depois de ter feito o sacrifício, se assentar à direita da majestade, à direita de Deus nas alturas, é uma linguagem do palácio, a linguagem que fala sobre os reis, e que fala de um lugar de exaltação, de autoridade e de supremacia. Não necessariamente um lugar físico.
Não que necessariamente Jesus está sentado do lado direito de Deus, como se fosse numa cadeira, mas que certamente ele está em uma posição de autoridade, de supremacia, de exaltação diante desse Deus. É a imagem que é evocada em 1 Reis 2, por exemplo, na ideia de sentar à direita do rei, alguém que é honrado. A gente vê isso também no Salmo 110, verso 1 e 2, onde diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Esse salmo, Salmo 110, é um salmo que Jesus reivindicou para si nos evangelhos, em Mateus e Marcos, e em Lucas. O próprio Jesus aplica o Salmo 110 à sua pessoa. Ele diz que esse Senhor, que diz ao Senhor de Davi, é justamente o Deus vivo, que seria colocado à direita de Deus e que dominaria os inimigos. Ele não é simplesmente um Deus manso, tranquilo, calmo e sereno. Ele também é um Deus que trará essa sua herança dominada diante dele. Os inimigos de Deus receberão da punição de Deus. Efésios 4:10 diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele está à destra de Deus. Ele é superior a tudo. Ele está do lado do Senhor. Em segundo lugar, ele se torna tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A ideia é que Jesus recebeu um nome. A expressão nome, nas culturas hebraicas, era quase que uma amálgama, quase um sinônimo à própria pessoa. A palavra traduzida por nome significa status, título, classificação, reputação, ou a própria pessoa. A ideia é que ele recebeu um nome, um status, um reconhecimento de quem ele é, acima de qualquer anjo, acima de qualquer outra força espiritual. Essa ideia de ele ser filho que faz com que ele seja maior do que tudo, maior até mesmo do que os anjos. Quando a gente lê Filipenses 2, 9 a 11, a gente lê que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é aquele cujo nome está acima até mesmo dos anjos. Por isso que quando Paulo diz que se aparecer um anjo de Deus pregando um evangelho diferente do evangelho que eles estavam pregando, ele deveria ser considerado maldito, mentiroso, falso, porque a revelação que a gente encontra em Jesus, aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia, vale mais do que se um próprio anjo de luz aparecesse dizendo outra coisa. Se um próprio anjo de luz aparecesse com outra mensagem, aquilo que Jesus disse vale muito mais. Anjos que trazem novas revelações, outros evangelhos de Jesus Cristo, e trazem outras coisas alheias à Escritura, e que se alega que vieram diretamente de anjos, são mensagens falsas, são mentira. Porque aquilo que Deus tem para nos dizer, Ele já disse através de Jesus. Novas revelações, novas mensagens, novos evangelhos, novos testemunhos. Tudo isso, se tiver algum peso, teria se confirmasse aquilo que Jesus já disse. Quando vem em oposição, quando vem em adição, representa uma falsidade. Porque nós temos em Cristo a verdade do Evangelho. Deixa eu terminar com algumas aplicações disso tudo para você pensar na sua vida. Primeiro, como é que alguém pode achar que Cristo é menos do que o Deus vivo? Há muitas interpretações do cristianismo que tentam considerar Jesus uma figura elevada, um caba muito legal, gente boa. Talvez um anjo, talvez Miguel, talvez um arcanjo. Mas Deus é exagero. Deus é demais. Quando a gente lê as descrições que o autor de Hebreus faz de Jesus, ele fala em termos divinizantes. Ele está tratando Jesus como Deus. Ele está tratando Jesus como uma figura máxima ao lado do Deus Pai, na revelação do que o Evangelho traz de quem Ele é. Considerar Jesus menos do que o próprio Deus é ir contra a própria revelação da Escritura sobre a pessoa de Jesus. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei da nossa vida. É a Ele que a gente se submete. Em segundo lugar, como é que nós podemos nos contentar com outras fontes de revelação? Como é que nós podemos achar que é o bastante ouvir uma mensagem profética? Como é que a gente pode achar que é o bastante alguém abrir a Bíblia aleatoriamente, ler um versículo fora de contexto, e achar que Deus está querendo trazer uma mensagem específica ao nosso coração?
Como é que a gente pode achar que é o bastante ouvir alguém que se diz voz de Deus, ou ir em outros ambientes religiosos para ver se dá certo, para ver se dá, para ver qual é, se Deus tem alguma coisa para me dizer? Como é que a gente acha que Deus ainda tem a nos falar a parte do próprio Cristo Jesus? Se é Cristo aquele que é o auge da revelação do Senhor e aquele que é o instrumento máximo de Deus para nos comunicar a sua verdade. Ouça a voz de Deus através de Cristo, através da sua palavra, através da sua revelação. Tentar encontrar Deus, tentar encontrar o guiar de Deus por outros caminhos é acabar saindo da rocha e pisando em areia movediça. Em terceiro lugar, como é que nós podemos desprezar, então, a Escritura no nosso dia a dia? Como é que a gente pode olhar para esse livro e deixar ele em casa de domingo a domingo, só pegá-lo para vir para a igreja? Como é que a gente pode olhar para esse livro e achar que lê-lo é nada mais do que uma tradição religiosa? E achar que ler esse livro nada mais é do que tentar cumprir uma tabela de um credo religioso. Esse livro é um pedaço de papel com umas coisas escritas em tinta em preto. Mas o conteúdo, aquilo que está sendo dito, a verdade que está escrita, é a voz do próprio Deus falando conosco. É o próprio Cristo, é o próprio Criador do universo, se comunicando com seus filhos. Leia a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Estude a sua Bíblia. Mastigue a sua Bíblia. Viva na Bíblia, viva na palavra. Biblifique a sua mente. Biblifique a sua mente. Seja transformado por aquilo que Deus tem para dizer. Porque desprezar isso aqui é desprezar a voz do próprio Senhor. Eu falava muito isso quando eu pregava para as crianças na minha antiga igreja. Eram meninos de 8 a 13 anos, era uma idade meio extensa, tinha uns que queriam ficar brincando demais. Eu sempre dizia, Deus está falando, pai. Deus está falando aqui. Não sou eu não. Se você me diz respeito, eu sou só um menino ali. Mas o Deus está falando através da pregação. Você fica brincando quando Deus fala? O menino ficava assim, né? Eu tinha que limpar uma urina de vez em quando, mas ficava assim, olhando assim, nervoso. A gente deveria tratar isso aqui com a seriedade que isso merece. É Deus falando. Às vezes para nos corrigir, para nos tirar de maus caminhos, muitas vezes para nos consolar, para nos ajudar a lidar com os nossos próprios conflitos, quase sempre para nos instruir e nos mostrar como é que a gente vai viver a vida de uma forma que glorifique o nome dele. A gente tem o próprio Deus nos guiando, meu irmão. A gente tem que gastar mais tempo na palavra. A gente tem que passar menos tempo ouvindo do entretenimento. A gente tem que passar menos tempo lendo corrente de WhatsApp. A gente tem que passar menos tempo conversando besteira com os amigos. A gente tem que passar menos tempo se entretendo, para gastar mais tempo se instruindo, se alimentando, se edificando a partir do próprio Deus, que fala conosco todos os dias. Em último lugar, como é que nós podemos rejeitar uma obra tão maravilhosa? De um Cristo que foi para a cruz e morreu no nosso lugar. De um Deus que encarnou, justamente para nos revelar a vontade de Deus. Como é que a gente pode viver a vida sem depositar as esperanças todos os dias naquilo que Jesus fez? Como é que a gente pode viver a vida sem todos os dias se humilhar diante da grandeza desse Senhor que morreu no nosso lugar? Como é que você pode viver a sua vida sem ser pela fé? Eu não estou falando para descrente, estou falando para você que é crente, que vem para a igreja, que é diácono, que assume ministério, que ajuda, está aqui desde que nasceu. Você pode viver a vida de igreja e não viver a vida da fé. E não confiar todos os dias nessa obra. E não acordar todas as manhãs pelo Evangelho. E não ir dormir todas as noites por causa do Evangelho. Ouvindo várias vozes e pouco lembrando daquilo que aconteceu na cruz. Se queremos ter uma vida que reflete a grandeza da revelação de Deus, precisamos ter uma vida que é vivida com todas as esperanças do que aconteceu naquela cruz. O sentido da sua vida não é quanto dinheiro você ganha. O sentido da sua vida não é se você vai realizar os seus sonhos. O sentido da sua vida não é se você vai ter um casamento próspero, se vai ter muito dinheiro, um carro grande. Não é se você vai ter os graus acadêmicos que você deseja. O sentido da sua vida não é se você vai ter a sua realização profissional. O sentido da sua vida é encontrar perdão dos pecados na cruz de Cristo Jesus. Se você tem isso, o resto é detalhe. Se você tem isso, o resto é lixo. Se você tem isso, o resto é esterco. Por isso, você abre mão do que precisar, para ter mais daquilo que Jesus fez na cruz. Você abre mão, você desiste, você volta atrás, você nem sente. Você vive com a sensação de que nunca fez um sacrifício na vida. Porque no fim das contas, você só está correndo em direção ao que importa. Se você já é cristão, talvez seja a hora de você viver mais pelo que importa.
e viver mais ouvindo aquele que importa. Se você não é cristão, se você nos visita, se você veio convidado por alguém, talvez seja a hora de você ouvir a voz de Deus. De você ouvir o próprio Deus falando na sua vida. Não só através da palavra dele que se comunica conosco diariamente, mas também ouvir o próprio Espírito Santo de Deus se comunicando com você, no seu interior, e lhe trazendo para uma vida íntima do Senhor. Desista de tentar ouvir Deus em tantos lugares. Há um centro de revelação, que é o auge daquilo que Deus tinha para nos dizer. É a pessoa de Cristo Jesus. É aquilo que Ele fez na cruz. E Ele está disponível a cada um de nós, todos os dias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é grandiosa, porque ela é bela e porque ela se comunica conosco, nos dizendo coisas que muitas vezes, Deus, nós desprezamos. Eu oro, Deus, e imploro pelo Teu Espírito que nossos corações possam estar prostrados diante da Tua palavra. Que os nossos corações possam ser transformados pelas Tuas bênçãos. Ó Deus, que a Tua graça nos mova diariamente. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Porque aquilo que o Senhor tem a nos dizer deveria encontrar atenção nos nossos ouvidos. Nos abençoa, Pai. Então seremos verdadeiramente abençoados pela Tua palavra. Nos leve em paz para casa. Nos dá segurança. Nos dá prosperidade. Nos dá saúde. Mas, acima de qualquer coisa, nos dá mais de Ti. Nos dá mais da Tua graça. Nos dá mais do Teu Espírito. Nos dá mais da Tua obra do Evangelho, Senhor. Nos dá mais da Tua palavra. Move-nos a isso, Deus. Se nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.